Olá, tudo bem? Nesta entrevista vamos conversar com o Jean Lodicara. Ele é franco-brasileiro e mora na Borgonha. Jean é um especialista em vinhos desta região da França e já lançou um livro sobre o tema. Jean, conta pra gente um pouquinho da história da Borgonha e por que essa região vitivinícola é considerada uma região tão nobre. Bom, a Borgonha ela é uma região que passou por vários fatos históricos dentro da França, né, fatos importantes, datando já 2000 anos. Nós temos históricos de vinhedos na Borgonha, plantado pelos romanos, né? Depois tivemos algumas batalhas entre gauleses e romanos, e depois tivemos um período onde quem sucedeu esses vinhedos, né, isso já mais ou menos no século X, nós tivemos uma posse e um desenvolvimento importantíssimo dos monges, né? Então, várias ordens que se instalaram. A principal delas, a mais divulgada, é a dos cistercenses, na abadia de Citeaux. Foram os monges na Borgonha que desenvolveram, podemos falar de condução de parreira, triagem de uvas, né? Então, os monges, hoje nós ouvimos falar de Pinot na Borgonha, é final OT, né? Então, nós temos outras uvas com final T, né? Então, isso é do galo romano, é a linguagem que eles tinham. Então, é a prova de que a nomenclatura, a triagem dessas uvas foram feitas na Borgonha. E depois eles foram disseminando aonde essas uvas se adaptavam melhor. Por exemplo, o Merlot não se adaptou lá no frio. Então, eles levaram para abadias em locais mais quentes, né? Também é OT. Se você olhar o nome dos produtores de vinhos na Borgonha, ou de um Bourguignon, ou termos Bourguignon, você vai ver muito final OT, para nome próprio. Por isso as uvas Pinot, né, Côte, Verdot, né, tudo com OT. O Côte é o Malbec, o nome ancestral da Malbec é o Côte. Foi descoberto na Borgonha. Tudo foi triado e depois disseminado. Depois nós tivemos o período onde apareceu a Revolução, né, a Revolução Francesa, e aí ocorreu uma posse, né, da população, das pessoas locais, onde elas ganharam a posse de alguns vinhedos, e aí esses vinhedos foram sendo divididos entre famílias, né? E nós temos caso hoje de Grand Crus reputados, que foram famílias simples que pegaram essas terras, e hoje são famílias reputadas, mas no período aquilo lá não valia nada. Muitas vinhas hoje reputadas na Borgonha servia para plantar legumes, para criar gado, enfim, né? E hoje, com a reputação, essas famílias têm terroirs, Grand Crus, Premier Crus, de uma expressão valiosa. O que faz a Borgonha produzir vinhos tintos tão frescos, como por exemplo o Pinot Noir? Isso é o que é difundido, né? Os vinhos mais frescos depende muito da situação. Nós temos o Borgonha, quando ele está no seu auge, quando ele envelhece alguns anos, né? Ele perde essa capacidade de frescor de quando ele nasce. É que hoje o mundo faz a difusão da Borgonha para vinhos jovens, né? Hoje um 2015 está sendo aberto, um 2014, um 2016 já está sendo aberto. Hoje nós estamos num mundo onde o time is money e a Borgonha está perdendo as suas características, que é do vinho de guarda. Então o Borgonha, ele sempre, na história, ele ganha corpo, ele ganha densidade, ele ganha estrutura, ele ganha complexidade e perde esse caráter que hoje vendem de frescor, né? O Pinot é uma das uvas mais estruturadas, mais ricas em antioxidantes, por isso os vinhos da Borgonha são tão longevos, né? Por isso era o vinho dos reis, eram os vinhos de pessoas que sabia estocar, guardar e ter um prazer após 20, 30, 40 anos com esses vinhos. Hoje tudo tem que ser muito rápido, né? Hoje, infelizmente, o mercado americano, asiático, manipula a Borgonha para entregar esses vinhos de uma forma pronta para ser consumida, né? Hoje nós não temos mais tempo. Quem em Nova York hoje tem uma cave para estocar vinho, né? Em Xangai, ou em Hong Kong, em São Paulo. Então isso fez com que a Borgonha perdesse um pouco a sua característica, mas temos muitos produtores que mantêm a tradição, temos ainda a Borgonha muito viva nesse âmbito tradição e um conservadorismo do vinho autêntico, do vinho de guarda. Nos vinhos brancos, como a Chardonnay,
nós encontramos uma versatilidade. Às vezes encontramos vinhos mais leves ou mais encorpados. Por que isso se dá na região? Os brancos da Borgonha, nós temos 3 uvas, né, que se apresentam hoje bem presentes, que é a Chardonnay, o Aligoté, né, e o Pinot Blanc também. E cada uma vai ter sua característica, logicamente, mas nós temos uma mudança muito grande hoje de característica dessas uvas de acordo com a climatologia. Então hoje nós estamos passando por um período onde a Borgonha está se encontrando novamente um período quente, né? Então nós temos alguns terroirs que foram classificados grandiosos, Grand Crus, em um período frio, né? Com essa mudança climática de alguns 15 anos para cá, eu venho percebendo essa mudança de qualidade dos grandes terroirs para vinhos brancos, e pequenos terroirs que foram desmerecidos começam a ganhar uma condição superior. Isso principalmente nas alturas, logicamente, se aquece, é nas alturas que eu vou encontrar a condição que está ali na planície. Então a 300, 400 metros de altitude acima do que se fazia grandes vinhos num período frio, né? Então hoje se encontra um ciclo, né? Essa história de aquecimento global causado pelo homem não é muito à minha frente. Eu acredito que isso é cíclico, isso já existiu na história, então isso está se reproduzindo hoje nos vinhedos, nós encontramos isso. Então a Borgonha ela foi classificada, reputada em um período frio, né? Do século XVII ao século XIX, início do século XX, e depois nós começamos a entrar na curva um período quente, que hoje está reproduzindo de uma forma muito clara, né? Tanto que as últimas 3 colheitas na região, 2016, 17 e 18, nós tivemos aí um avanço de 20 dias na colheita, de uma forma consecutiva, ou seja, não é um acidente climático, né? Então a Chardonnay ela faz grandes vinhos na Borgonha, com certeza. Não diria vinhos frescos, eu diria vinhos para estrutura, vinhos para crescer, vinhos para ter em alguns terroirs como o de Meursault, como um Corton Charlemagne, como o Nassau de Côte de Nuits, nós temos a gordura, né, aquele gras que nós chamamos, um amanteigado. Isso faz que o vinho ganhe corpo, né? E é lógico, nós temos Chablis, que nós vamos ter o frescor, nós vamos ter já o lado mais mineral, né? Mais flat, mais uma coisa mais bem ácida, né? E depois nós vamos ter o sul da Borgonha também, fazendo vinhos com características diferenciadas, né? Já por conta do calor, como é o sul, então é mais quente, nós vamos ter vinhos mais frutados, vinhos mais aromáticos, mais... É o que vai fazer a diferença do Chardonnay navegando ali pela Borgonha, o que ocorre em cada situação. Depois nós temos o solo, que vai jogar muito, né? O Aligoté já é uma uva muito ácida em um período frio, ela foi tida como ácida num período frio. Como nós estamos entrando num período quente, ela começa a fazer vinhos espetaculares. É uma pena que a região desmerece essa uva, por ela fazer vinhos ácidos, duros, num período frio. Ele esqueceu essa uva, que ela foi plantada e foi bem tratada num período quente, no passado. Então ela continuou lá, mas fazendo vinhos ruins, aí passaram a fazer vinho para gastronomia, para fazer o vinagre da mostarda, enfim. E agora nós estamos entrando num período quente e esqueceram de vinificar ela como se vinifica um grande Chardonnay. Se você vinificar hoje com um período quente o Aligoté com 12 meses no mínimo de barrica, você vai fazer um vinho espetacular e que até se confunde com grandes Chardonnays, né? E o Pinot Blanc é uma uva que também dá uma característica de corpo, de untuosidade, né? Nós temos vinhos maravilhosos em Nuits Saint-Georges, por exemplo, é autorizado misturar Chardonnay com Pinot Blanc, né? E nós temos alguns vinhedos 100% Pinot Blanc também em Nuits Saint-Georges. Sobre a longevidade dos vinhos desta região, como explicar o tempo e o vinho dentro da garrafa? A capacidade de envelhecimento de um Borgonha, ela se dá pelo seu método de vinificação e o terroir, logicamente. O método de vinificação que se perdeu, né? Infelizmente, fazer um vinho que vai se guardar, ele necessita tempo, né? Necessita, como nós falamos, time is money.
né? Então, para eu explicar rapidinho como esse vinho deve ser feito, a primeira coisa, ele precisa de uma colheita não tão madura, uma colheita equilibrada, né? Ou seja, um pouco antes do que se colhe hoje, para ter fruta, para ter aquela coisa álcool alto, né? Uma coisa já no padrão estandartizado moderno. Então, antigamente se colhia um pouco antes para ter mais acidez, um equilíbrio entre acidez e tanicidade. Depois nós vamos macerar por um longo tempo, né? Longo tempo, eu quero dizer mínimo 3 semanas. Hoje, infelizmente, estão fazendo com 6 dias a 10 dias, né? Isso também vai dar uma característica de um vinho leve, um vinho frutado, né? Depois nós vamos, como eu tenho essa maceração, eu extraí muito com a produção do álcool, através da fermentação alcoólica, eu consigo diluir, dissolver, porque o álcool é o solvente dos óleos fenóis. E os óleos fenóis nós sabemos que são antioxidantes. Se eles são antioxidantes, significa que eles não vão deixar o nosso vinho oxidar. E é esse vinho que nós temos que ingerir, esse vinho que é o nosso alimento, né? Porque a função do vinho para nós é ser um complemento alimentar, um conservador de antioxidante, né? Então, na Europa nós não tínhamos no passado legumes, por exemplo, fora de estação, né? E o homem descobriu uma forma de armazenar o seu antioxidante, né? Então, e aí esses vinhos envelhecem por isso, não é uma questão de luxo, de um vinho de guarda, um Borgonha velho, não. Isso é uma tradição de ter o seu alimento em casa. Esse vinho alimentava porque os estoques envelhecia, porque os estoques eram grandes. Então, às vezes também se fugia de uma invasão na guerra. Quando você voltou, depois de 3, 4 anos, estava enterrado lá, você provou aquilo, nossa, fica melhor. Lógico, é rico em antioxidante. Então, essa é a característica. Depois, se eu tenho um vinho rico em antioxidante, esse vinho ele fica muito adstringente, né? Com taninos altos, uma acidez também muito presente. E isso o público hoje adaptado ao paladar que nos induziram, né? O paladar de, não vamos citar nomes, mas paladar de produtos que o homem colocou na sociedade para mudar o nosso paladar e colocar uma adição ao açúcar. Nós temos uma necessidade do açúcar. Por isso que as pessoas hoje preferem o vinho frutado, o vinho, né? Antigamente não, as pessoas elas queriam a astringência e acidez para saber se aquele alimento era bom para a saúde, né? E essa acidez, essa astringência é que vai fazer esse vinho envelhecer. Se eu tenho um vinho muito astringente, muito tânico, esse vinho vai precisar, o homem descobriu a técnica quando armazenava em barricas que aquilo melhorava, né? Ele melhorava por conta da microoxigenação. Então eu preciso de pelo menos 24 meses para que essa microoxigenação comece a colocar em cadeias, as cadeias de taninos, de polifenóis, começam a se encaixar e aquilo começa a dar uma longevidade, e é o que eles chamam hoje, de uma forma simples, de maturação em barrica, né, de amadurecimento do tanino, né? Então a barrica tem essa função, né? Então pelo menos 24 meses é o que é necessário para se fazer um vinho que vai se guardar. É um Borgonha que vai se guardar em garrafa, seja branco, seja tinto, um branco entre 16 e 18, né? E você pode, tem tintos, antigamente, na técnica ancestral, 36, 40 meses ficavam às vezes, né? Os tintos, dependendo do ano, se era um vinho muito tânico, ele necessita, não é o homem, não é nós que dizemos, é um padrão, não. Nós vamos provando e vendo o que precisa, né? Hoje ficam em barrica 12 meses, é uma coisa muito simples, é só para, né? Nós temos hoje uma Borgonha que faz vinhos de comércio, de estandartizados, e nós temos uma Borgonha que preserva ainda o lado ancestral, né? É isso que faz envelhecer os vinhos, o vinho ser feito com um método ancestral, com uma extração muito grande de tanino, de polifenóis, que são antioxidantes. Não vão deixar esse vinho oxidar e ele vai ganhar uma condição com o tempo, é como uma sopa. Você fazer uma sopa em 20 minutos, ela vai ter uma estrutura, um sabor, uma condição, te dá um prazer. Se você fizer uma sopa em 2 horas, com calma, você vai se deliciar muito mais. Então, é o tempo que faz, hoje, na nossa alimentação, nos vinhos, enfim, nós termos um produto diferenciado, de prazer, que vai nos dar muito prazer, muita alegria em estar na frente daquilo no nosso dia a dia. Você lançou um livro sobre a Borgonha. O que o leitor vai descobrir desta região da França?
É um livro que hoje ele consegue dar a cultura, passar a técnica, passar um pouco de desmistificação da Borgonha complexa, porque ela é complexa, tanto para o profissional quanto para o enófilo. Nós temos aí 4.000 domenes, nós temos mais de 2.000 climats diferenciados. Climats são pedacinhos de terra com um nome específico, que nós chamamos de lieu-dit. Você imagina a complexidade de tudo isso, falando que fazemos o vinho somente com uma uva, e você tem um terreno plantado um Pinot Noir e você passa 2 metros para o lado, esse terreno faz um outro Pinot Noir, e com a mesma técnica de vinificação. Isso aí só pode se explicar de uma forma mágica. Não é à toa que foi classificado Patrimônio Mundial da Unesco essa situação dos climats da Borgonha, né? Então o livro tem todos esses climats, tem todos os villages, né? Ele começa dividindo por regiões, né? Então nós temos Chablis, nós temos a Côte de Nuits, a Côte de Beaune, a Côte Chalonnaise e o Mâconnais, e todos os villages dessas regiões. E depois divido em os climats, em todos os Premier Crus, todos os Grand Crus. E depois temos uma parte também que explica a gastronomia bourguignonne, a parte turística também. Eu tenho uma empresa que cuida de turistas, de enófilos profissionais. Eu recebo profissionais enófilos que querem conhecer a região. Então eu programo saídas, programo com meu acompanhamento também, para pequenos restaurantes exclusivos, para pequenos produtores, né? Lugares que, através de um guia ou através de uma revista, ou chegando lá assim de sopetão, você não teria acesso, né? Então eu tiro da Borgonha para o inglês ver. E é isso, o livro tem esse papel hoje de ajudar o brasileiro a compreender a região. Jean, muito obrigado pela entrevista. Agradeço bastante o seu trabalho, da Vinhos pelo Mundo, e para mim é um prazer enorme difundir, né, essa minha vida que eu tenho de ligação com a Borgonha, de defesa da região, uma missão de fazer com que o brasileiro, através de palestras, através de entrevistas, compreenda esse trabalho, e para mim é um prazer enorme. Nós ficamos por aqui. Siga o nosso canal e até a próxima entrevista.